Olá, tudo bem? Então nessa aula hoje vamos ver herança reescrita e polimorfismo. Na verdade eu vou iniciar o entendimento do que é polimorfismo e nós vamos aprofundar em várias aulas com várias técnicas, boas práticas e ideias de como utilizar o polimorfismo para termos códigos de software robustos e reaproveitáveis. Então nós vamos falar sobre herança reescrita e polimorfismo. Esse é o nosso tema de hoje. Beleza? Então, nosso foco é reuso e utilização. Para entregar software de qualidade em menos tempo é preciso reutilizar, não se repetir, não ficar copiando e colando. Né? Copiar e colar não é reuso. Quando eu copio pedaços de código, professor, mas tem uma linhazinha. Tá, uma linhazinha, se ela não for uma regra muito explícita de negócio, dá para copiar e colar. Tem lógicas parecidas que você copia e cola. Mas lógica, principalmente de regra de negócio, que testa estabilidade ou integridade de dados, não copia e cola. Cria uma classe, cria um método para utilizar, para fazer a integridade do dado. Né? Você tenta trabalhar sempre com a execução de uma lógica a partir de um ponto único. Então, o reuso é uma das principais vantagens anunciadas pela orientação objeto. Anunciada, certo? Bem programados, ok. Mal programado, não vai conseguir fazer reuso. Bem programado em linguagens procedurais ou utilizando técnicas procedimentais, você vai conseguir fazer reuso. Então, está muito ligado à forma de pensar e realmente aplicar os conceitos. Mecanismo baseado no conceito de classes. Nós temos a composição, que é o tem um, compõe, e a herança, que é a derivação, é um. Eu sou Ademir Maser, eu sou um Maser, eu herdo do meu pai e minha mãe. No caso de orientação a objetos, vocês já viram em outra aula, em geral a gente tem herança simples, não múltipla, mas eu herdo do Ademir Maser, eu sou Júnior, eu herdo do Ademir Maser as características. Eu iria ler a minha herança como o Júnior é um Ademir Maser, por exemplo. O cachorro é um animal, se o animal for a classe superior, ele herda. Então, a composição, o que ela é? É a criação de uma nova classe usando classes existentes como atributos. Eu componho dentro de uma classe variáveis, as propriedades dessa classe são, ou seja, os atributos são outras classes, ok? Objetos de outras classes. E o relacionamento tem um. Por exemplo, uma conta tem um titular cliente, o cliente tem um nome, é uma string. Lembra? String em Java é um objeto. Então, o próprio atributo lá de nome, ele é composto por... o próprio atributo de cliente é composto por strings. Então, o nome é do tipo string, ele compõe um cliente. Eu posso ter a conta como um objeto, uma classe, e ter um atributo lá dentro que é um titular. Atributo titular, ou dono da conta. E ele é do tipo cliente. Entenderam? O cliente compõe a conta. A gente já viu como fazer isso anteriormente, em aulas passadas. Atributos primitivos e referência a objetos, operadores de seleção, inicialização, zerar e atribuir valores iniciais, lembram? Construtores, próprio valor nulo, um objeto é declarado antes dele ser instanciado, ou mesmo se ele for instanciado, ele é do tipo objeto. Mas antes de ser instanciado, na sua declaração, ele tem um valor nulo. E atributos estáticos que nós vimos nas aulas anteriores também. Hoje a gente vai trabalhar então com a herança, herdar, criação de novas classes que derivam de classes existentes. Então a composição é uma nova classe onde classes existentes são atributos desta nova classe. Na herança, uma nova classe deriva, herda de classes existentes. O relacionamento é um subtipo de, ou é um tipo de. Um livro é um produto. Se a gente tiver na herança produto e embaixo livro, você vai ler que livro é um produto. Um administrador é um usuário e assim por diante. Então, o uso da palavra extends em Java é o que permite que uma classe herde, estenda outra classe. A palavra-chave é sugestiva. A classe que está sendo criada estende a outra classe, como eu acabei de falar. Então, partindo do que já existe naquela classe, você pode adicionar novos recursos e definir recursos existentes. Dá uma olhada na minha aula de programação, de conceito de orientação a objeto, está lá bem explicadinho como é que se herdam as características, atributos e funções e a possibilidade de
aumentar esses recursos, né, redefinindo ou adicionando recursos novos, atributos e métodos. Tá? Então vamos lá, classe com elementos, atributos e métodos repetidos. Por exemplo, essa seria a motivação para criar uma herança. Uma classe produto onde eu tenho o nome do tipo string, preço do tipo double, construtor que eu não precisaria, se ele não tem código eu não preciso criar, ele fica implícito. Um outro construtor aqui, sim, com código, atribuindo os valores, ok? E um público boolean é caro, ou is caro, is de você que sabe a definição, qual que você vai usar, se em português ou em inglês. E um retorno de preço maior que, se é caro, se o preço é maior que 100 e eventuais outros métodos. Tá, essa eu tenho uma classe produto. Aí uma classe livro, onde, olha, eu estou duplicando o nome, estou duplicando o preço, estou duplicando o é caro. Poxa, mas esse código aí é duplicado. Posso herdar? Posso simplificar? Posso. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou herdar isso, já vou mostrar. Então, o código repetido é um problema de manutenção. Imagina que eu altero alguma coisa aqui, né? O é caro passa a ser, sempre que o preço for maior que 200. Eu vou altero em livro e não altero em outros produtos. Esta parte fica inalterada. Então, é um problema de manutenção, eu esquecer, eu tenho que rastrear pedaços de código que usam a mesma lógica. Né? Se alguma coisa muda em todos os produtos, se eu tiver um monte de produtos. Colocar atributos extras em produto, porém só utilizá-los em objetos que representam livros, por exemplo, se eu tivesse CDs e DVDs e eletrônicos, como é que aqui em produto eu ia colocar número de páginas e quando for um CD não tem número de páginas, né? Fica fora do contexto. Então a solução seria confusa. Usar uma composição também vai causar uma confusão, né? Um livro tem um produto dentro dele? Não, um livro é um produto. Aí que vem a nossa solução orientada a objetos, que é a herança. Então, o livro ele deve estender, ele deve herdar de produto. Então, eu vou pegar lá, livro, classe livro, extends, aqui está a palavra-chave que gera a herança. E após o extends, você vai dizer de qual classe aquela classe filha está herdando, qual classe ela estende. Então vejam, eu não preciso mais utilizar em livro os atributos nome e preço e também não preciso mais utilizar o é caro. Por quê? Porque livro já tem isso, eu estou estendendo, eu vou adicionar atributos, recursos, métodos. Então eu adiciono, por exemplo, em livro, que ele tem autor e páginas, e adiciono uma função que verifica se o livro é grande, com mais de 200 páginas. Este é um reuso que eu tenho muito grande. Imagina que eu tenho lá mais 20 atributos que são de produto e também são de livro. Estou herdando tudo isso. Os gets e os sets, com todas as suas validações, gerindo as integridades, tudo vai funcionar em livro quando ele estende em produto, ele recebe tudo isso. Claro, lembrem, depende da visibilidade. Se lá em produto tiver como private, livro não estende, não recebe a herança. Né? Então, lá no nosso livro ele tem que estar como... lá no nosso produto ele está como... Aqui está como package. Lembram? No Java é padrão. Se eu não determino a visibilidade, automaticamente é package. Ok? Então essa seria a representação em UML da herança. Um livro, está aqui embaixo, um livro... Ele herda, o herda é o triângulo aqui na ponta do relacionamento. De quem? De produto. Então o livro, a gente vai ler, o livro é um tipo de produto, ou o livro é um produto. É assim que nós vamos ler este relacionamento de herança. Automaticamente, nome, preço e é caro são herdados, existem em livro. Então se você instanciar livro L igual a livro, igual a new livro, e chamar L ponto é caro, vai funcionar? Vai, porque... O é caro está vindo para cá também. Então aqui, ó, podemos chamar métodos do produto no livro, como eu acabei de citar. Mas imagina numa classe loja, eu estou instanciando o livro L, new livro, passando os valores de atributos para ele, e eu posso fazer, ó, L ponto é caro. É a função que está escrita dentro do modelo de produto, mas como o livro herda, ele executa, tá? Então a gente chama de superbase a classe produto, a classe mãe, tá? Ou classe base, ou classe pai-mãe, ou classe ancestral. E a subclasse, ou classe derivada, ou classe filha, ou classe descendente. Extensor
eu gosto do classe generalizada é a superclasse, e classe especializada, porque especializa, ela deixa mais próximo de um contexto mais especializado, são as subclasses ou classes filhas. Java suporta herança simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo herdar de duas classes mães, ou uma classe mãe e pai, ou duas classes pai. Duas superclasses não são possíveis em Java, tá? Então, uma classe pode ter muitas subclasses. Está olhando aqui, ó, produto. Produto tem como subclasses livros, CD e DVD. Então, livro, CD e DVD herdam tudo que produto tem. Livro adicionou autor e páginas e é grande. CD adicionou artista e faixas. DVD artista e duração. Ok, então uma superclasse, produto, pode ter um monte de subclasses. Classes que a especializam pelo contexto. Mas isso aqui não é possível. Por exemplo, ó, eu tenho lá embaixo uma subclasse. Eu posso ter uma árvore, não é por causa da profundidade da árvore. 3 níveis, não é esse o problema. O problema é aqui que mídia, porque tanto CD quanto DVD tem a propriedade artista. Mídia, vamos criar então uma classe mídia que herda de CD e DVD e vamos usar mídia, né, que recebe faixas e duração. Não posso. Java não tem esse suporte, que a gente chama de herança múltipla. Somente de uma classe eu consigo fazer. A ideia aqui então seria fazer o inverso, né? Vejam, ó, 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, 4, 5, 6, 20 níveis, não é problema. Mas livro e mídia herdam de produto, CD e DVD herdam de mídia. Isso quer dizer que CD tem tudo que mídia tem. Como mídia tem tudo que produto tem, CD tem tudo que produto tem. Entendeu? Toda a herança continua sendo propagada por todos os níveis da tua árvore de herança, sem problema nenhum. Então a sintaxe, revendo, declara a classe, normalmente, class e o nome da subclasse, extend e o nome da superclasse. Como eu já disse, a subclasse herda de todos os atributos e métodos, desde que a visibilidade possibilite isso, né? Ela não herda atributos e métodos privados. Privado é da própria classe, mas os packages, desde que estejam no mesmo pacote, os protected e os publics, essa subclasse vai herdar sem problema. E a subclasse é uma derivação, ela deriva, é um subtipo da classe superior. Isso quer dizer, a gente vai ver melhor para frente, que com polimorfismo eu posso testar uma subclasse e verificar se ela é do tipo da mãe. Isso é bem legal, isso nos possibilita muito código, muita simplificação de código para não evitar duplicação de código em alguns métodos, ok? Vamos ver isso no momento certo. As subclasses, como eu já falei, herdam membros. Livro possui autor e páginas, que está definido na própria classe. Livro possui nome e preço, que está definido na superclasse. Livro pode receber a mensagem é grande, a execução do seu método, que é o método da própria classe. E livro pode receber a mensagem é caro, que está na superclasse, na classe acima, que é produto. Tá? Aqui eu já falei, né? Se for definido como privado, o professor já contou. Não pode, não vai herdar. Então, aqui só uma revisão rápida, né? Acesso privado, a visibilidade privada, é só para a própria classe. Então, se eu definir produto como nome e preço como private, esqueça, livro não tem nome e preço. Então, eu tenho que tomar esse cuidado se eu quero que aquele atributo ou método seja herdado por subclasses, eu tenho que deixá-lo com a visibilidade correta. Então, utilizamos o acesso protegido. Isso daqui é uma padronização, né? Uso protected. Isso quer dizer que todas as minhas subclasses, aquele atributo ou método com a visibilidade protegida, ele está protegido de qualquer acesso externo, a não ser que seja uma filha minha. É essa a ideia de pensar em colocar a visibilidade protected. Tá vendo aqui? Ó, atenção, acesso protegido não deveria ser usado automaticamente junto com a herança. Faz sentido a filha acessar atributos da mãe? Tudo depende, certo? O que está falando aqui? Ao invés de eu deixar como protected, eu poderia continuar deixando como private em produto, mas deixar como protected, ou public mesmo, os gets e sets. Então, inclusive, o filho vai ser obrigado a usar um método para acessar os atributos da classe mãe. Poxa, professor, mas por que isso? Porque, a classe filha vai herdar os métodos, se eles estiverem public,
para ser, né, um gets e um sets, em geral são utilizados por outras classes, então deveria estar public. E por que, se eu coloquei uma validação, se eu coloquei lógica dentro de um set, por exemplo, set preço, e tem uma lógica lá de integridade, cálculo, eu espero que as classes filhas não acessem direto preço, não tentem alterar preço. Se eu deixar protected, a classe filha pode alterar preço. Mas, se eu deixar ela como private, preço é private, e o set preço é public, a classe filha usa o set preço e a lógica de validação da integridade daquele atributo está garantida porque está passando sempre pelo método, pela função. Tá? Vamos lá, relembrando rapidamente aqui, né? Os acessos public, a própria classe, o public, a própria classe, está aqui. As classes no mesmo pacote, subclasses e classes que estão em pacotes diferentes e não são subclasses, todos acessam. Protegido, somente quem não é subclasse que acessa, quem está no mesmo pacote também acessa. O amigo, friendly, que é o package, subclasses não acessam, e nem as classes em pacote diferente ou qualquer outra classe, somente classes no mesmo pacote a própria classe, e o privado somente a própria classe. Então vamos lá, e o que beleza, entendemos, professor, o que é herdar. Comecei a herdar, vou fazer o trabalho das minhas classes, elas vão herdar e elas vão funcionar, reaproveitamento de código, ótimo e tudo mais. Mas bate em um determinado ponto, eu preciso, tá olhando aqui? Eu preciso ajustar uma lógica, por exemplo, de um método para uma subclasse. Não, a lógica que foi implementada lá na superclasse ou superclasses, não importa o nível que você está, que essa tua classe está, ela não está bem apurada para aquela subclasse, ela deve ser revista. Por exemplo, aqui, ó, preço maior que 100, funciona para produtos em geral. Mas será que funciona para livro? É caro se for um livro? É caro se for um CD? É caro se for um DVD? É caro se for um eletrônico? Entendeu? Você tem uma lógica que está sendo replicada para todas as subclasses que talvez não sirva para todas as subclasses. Como é que eu faço, professor, para resolver isso? Próxima aula. Senão, aí eu vou passar exercícios e a gente trabalha agora com heranças simples para depois entrar com reescrita e sobrescrita de método. Não esquece de esperar o final desse vídeo aqui, que as próximas aulas já tem o link direto para eles. Bons estudos!